Olá pessoal, eu sou a Camila Sechinel, jornalista na Pag Brasil e vamos começar mais um bate-papo aqui no PB Talks. No dia de hoje a gente vai falar sobre ética nos negócios. Ganhar dinheiro pode custar a nossa consciência? Para isso, aqui comigo estão Ralf Germer, CEO e cofundador da Pag Brasil, Pedro Cortella, ativista do pensamento crítico, e Leonardo Batista Rodrigues Cruz, advogado da Pinheiro Neto Advogados. Em um mundo de negócios cada vez mais complexos, uma pergunta ressoa: qual o limite entre o lucro e a responsabilidade? Além de seguir obrigações legais, as empresas têm o dever de considerar os impactos sociais, financeiros e até emocionais de seus produtos e serviços? Essa questão se torna ainda mais relevante em um cenário de crescimento dos jogos de aposta, mas não se limita a ele. Vamos falar então sobre éticas nos negócios. Vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui, quem quiser sinta à vontade para começar a resposta. O lucro justifica qualquer meio? Onde termina a obrigação legal e começa a responsabilidade ética de uma empresa? Tá com quem? Eu posso começar. Primeiro, obrigado pela introdução e obrigado Pedro e Leonardo por estar aqui com a gente. Esse tema é muito importante, ética nos negócios, para nós, para a nossa empresa, né? E, claro, existe uma parte que é a legalidade, né? Tem um limite que é indiscutível, né? Mas a partir daí tem outros critérios, né, que a gente tem que ter em conta, né? Primeiro, uma empresa, né, precisa que os clientes, que o mercado confie na empresa. Não só o mercado, mas também as próprias pessoas que trabalham dentro da empresa, né? E para ter essa confiança, para se sentirem bem de trabalhar na empresa, comprar da empresa, a empresa tem que ter uma certa reputação. E essa reputação se baseia, numa grande parte, em valores éticos, né? Que você entrega o que você promete, né? Que você atua de uma forma correta, né? Além da legalidade, né? Que, claro, isso todo mundo espera sempre, né? Eu concordo, acho que posso contribuir aqui, Ralf. Obrigado, Camila, obrigado, Ralf. Léo, prazer te conhecer, estar aqui também. Eu gosto muito de uma frase, né, que é: ética não é cosmética. Ética não pode ser simplesmente da porta para fora ou como um argumento de venda, um argumento para as empresas ficarem bem na fita, como se dizem assim, né? A ética deve ser uma prática diária de todos os colaboradores, que vai além do que é a missão da empresa. Porque a missão de uma empresa, de uma organização, não é só dar o lucro, não é só efetivamente prover o eventual serviço, o eventual produto que essa organização faz. A gente vive numa sociedade conectada, em um mundo globalizado, em que essas linhas de governança, essas linhas de uma sociedade que evolui efetivamente, precisa estar interconectada com o que é a responsabilidade de cada empresa. Então, quando a gente fala de ética, a gente fala de uma concepção moral que vai muito além do negócio e que não é individual, é coletiva. Concordo, pegar um gancho do que o Pedro falou. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, prazer conhecer a todos vocês. Há muitos anos se estuda o porquê que uma empresa existe, né? E uma empresa não só existe para dar retorno para o seu acionista. Então, tem algumas teorias americanas, principalmente de direito societário, que dizem que a empresa ela tem responsabilidade com seus stakeholders, né? Então, não só com os acionistas, mas com os colaboradores, fornecedores, credores em geral. E a função da empresa é muito mais do que dar retorno. Ela tem, de fato, uma responsabilidade social que ela precisa preservar. Passa por reputação, passa como ela trata as pessoas. E isso, de alguma maneira, vem sendo refletido na regulação ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Uhum. Ralf, você começou, né, dizendo que esse assunto era muito importante para a Pag Brasil, né? Então explica pra gente como que a ética ela é incorporada nas decisões diárias da empresa, né? Que critério a Pag Brasil utiliza para dizer não a oportunidades de negócios que, embora lucrativas, podem ter um custo ético? Na Pag Brasil, ética é um dos nossos valores, né? A gente tem 6 valores definidos como os nossos valores e um deles é ética, né? E
isso está bem profundamente dentro da nossa cultura da empresa, ancorado na cultura da empresa, e tem uma ligação muito forte com o propósito da nossa empresa. E acho que isso é o ponto mais importante, né? Alex e eu, os fundadores da empresa e CEOs ativos na empresa, a gente faz as coisas e me perguntam às vezes, Ralf, por que você não trabalha ainda, né? Porque você não vendeu a empresa ainda, né? E tem muito a ver com essas coisas do bem, do propósito da empresa, do bem que a gente pode fazer, né? Porque propósito é ter um impacto positivo em outras pessoas, né? E as outras pessoas podem ser as pessoas dentro da empresa, podem ser os acionistas, podem ser os usuários do seu serviço, né? E nessas pessoas a gente quer ter um impacto positivo. Isso é que nos motiva, né? Isso nos motiva de trabalhar muito, né? De nos dedicar nossa vida a essa empresa. São esses valores éticos, né? Esses valores, né? Ou esse propósito de fazer bem, né? De ter um pequeno impacto, né? E desde o começo da empresa, né, a gente sempre falou, né, se nós, dentro da PAC Brasil, temos uma cultura que atua de forma ética, a gente vai ser um exemplo para as pessoas que trabalham dentro da empresa, porque essas pessoas, se um dia vão para outra empresa, elas vão querer trabalhar de novo num ambiente ético da mesma forma. Se elas falam com o cliente e o cliente tem uma experiência ética com nossa empresa, vai ser um exemplo para talvez também atuar de forma ética dentro da empresa, né? Especialmente uma empresa como a nossa, que tem muito sucesso, que cresce rápido, né? Se isso vai junto com valores éticos, né? E um propósito forte, acho que a gente pode ser um exemplo bom para toda a sociedade, né? Além de ter produtos que funcionam bem, etc., né? E isso é que nos motiva. E isso é mais importante, né? Eu sempre digo, quando eu me encontro com meu sócio, Alex, né, ele mora em Porto Alegre, eu em São Paulo, então a gente não está sempre junto, mas quando a gente está junto em Porto Alegre, ou em São Paulo, ou em outro lugar, a gente fala principalmente sobre cultura e pessoas na nossa empresa. E isso é que nos motiva, isso é o mais importante para nós. Depois vem produtos, funcionalidades, que a gente também conversa um pouco, mas bem menos. E o lucro, né, o lucro é um resultado disso, né? É uma consequência, a gente diz uma consequência disso, e não é o propósito, não é que nos move, não é que nos faz acordar cedo de manhã e trabalhar duro o dia inteiro, né? Esses são os valores, o nosso propósito. Muito legal, Ralf. Léo, e do ponto de vista jurídico, existem mecanismos ou leis que incentivam ou até obrigam as empresas a considerarem os impactos sociais e éticos de suas operações? A pergunta é muito boa. Apesar de ser um conceito um pouco mais subjetivo, né, do que é ética nos negócios, o fato é que a legislação brasileira sim tem exemplos desse conceito de ética na regulação. Então, um exemplo, né, a Lei das Sociedades por Ações, que é a nossa principal lei empresarial no Brasil, determina que tanto o acionista controlador quanto os administradores precisam exercer suas atribuições de acordo com a função social da empresa. E volta um pouco naquele primeiro ponto que eu mencionei, né? Então, você não pode tomar todas as atitudes visando apenas o lucro. Você tem que saber o impacto que você está gerando na sociedade, nos seus principais stakeholders. Um outro exemplo é a lei anticorrupção. Pós-Lava Jato, acho que a gente teve uma grande revolta da sociedade em relação a todos os eventos que envolveram a Lava Jato. Isso impulsionou o Congresso Nacional a preparar essa lei anticorrupção, que hoje é um grande marco regulatório. A gente tem outros exemplos. Lei LGPD, que é essa lei geral de proteção de dados também, que em alguma medida trata de como é que os dados podem ser acessados, em que medida, então tem algumas travas ali do ponto de vista ético. No meu mundo, na minha área de atuação, tem um conceito bastante prático que eu sempre falo quando dou palestras, que é a atuação do Banco Central, né? O Banco Central, nossa principal autoridade monetária, ela funciona, entre outras atribuições, ele funciona como um gatekeeper de pessoas que querem ingressar no sistema financeiro nacional. Toda vez que uma pessoa está interessada em constituir uma fintech, uma instituição de pagamento, um banco, uma das coisas que ela precisa
provar para o Banco Central é que o controlador tem uma reputação ilibada, que é um conceito bastante vago, subjetivo, mas na cabeça do Banco Central, que por sinal é um excelente regulador, tá? Ele fala, olha, essa pessoa não pode ingressar no sistema financeiro nacional e lidar com o dinheiro das pessoas se ela não tiver uma reputação ilibada. E reputação ilibada aqui a pessoa não pode estar envolvida em inquérito policial, a pessoa não pode ter sido condenada por crime ligado ao sistema financeiro, não pode ter protesto. Então, acho que existe essa preocupação desse regulador de falar, olha, se você quer jogar esse jogo aqui, ter essas responsabilidades e lidar com o dinheiro das pessoas, o mínimo que você pode me fazer é provar que você não tem nenhum problema de reputação que tenha a ver um pouco com a ética que a gente está falando aqui. É um bom exemplo de que no Brasil a gente tem sim iniciativas a despeito de todos os escândalos, né, que a gente tem visto ao longo do tempo. E um último comentário, eu acho que dessa questão de ética também, muito motivado por esse vídeo que foi divulgado há 2 semanas por esse influencer relacionado à adultização de crianças e adolescentes. Está sendo votada agora, nesse momento, no Congresso Nacional, uma lei que visa regular também a atuação dessas plataformas digitais, das chamadas Big Techs, que eu acho que é um pouco de um exemplo de que o Congresso Nacional está reagindo também àquilo que a sociedade civil está reclamando. Olha, precisa ter um pouco de freio em relação a essas atividades das empresas, né? Então, não é o lucro para o lucro, né? Tem que ter algum freio, tem que ter algum regramento em relação àquilo que são os bens caros da sociedade, né? Bem comum, proteção de criança e adolescente, proteção do dinheiro das pessoas. Eu acho que existe, sim, no arcabouço do Brasil hoje, um regramento mínimo. Não é por falta de lei, eu acho que essa é a mensagem, não é por falta de lei que as coisas não deveriam funcionar no Brasil. Uhum. E Pedro, hoje em dia as marcas elas se associam a influenciadores digitais para se conectarem ali com o público, né? Qual a responsabilidade ética de quem promove um produto ou serviço e também de quem o consome, né? Como o pensamento crítico pode ajudar a decifrar essa relação e a separar entretenimento de manipulação? Ótima pergunta, Camila. Isso se dá muito a algo que o Léo também estava falando, né? Nos últimos 20 anos a gente vem sofrendo os impactos de algo chamado democratização da mídia. Né? O que é a democratização da mídia? É esse efeito da tecnologia que coloca uma capacidade de comunicação de massa, comunicação em massa na mão de qualquer pessoa. Antigamente, quando a gente tinha simplesmente as grandes corporações definindo o que era mídia, né, a gente tinha uma regulação muito mais efetiva e um compromisso muito mais efetivo em cima do que era jornalismo, do que era entretenimento, ou seja, esses players eram muito bem definidos. Com as redes sociais, com o mundo digital, isso deu uma bagunçada em tudo, né? Isso ficou na mão de qualquer pessoa. A gente saiu do CNPJ e foi para o CPF com uma responsabilidade que deveria ser em cima, né, de grandes corporações. Quando a gente tem na mão de todo mundo a possibilidade de ser um veículo de comunicação de massa, existem responsabilidades éticas que deveriam ser cumpridas, mas que, claro, é muito difícil da gente transformar isso em lei para todo mundo. Num primeiro momento, a sociedade viu aquilo com muito bons olhos. Nossa, estamos quebrando o monopólio da mídia, o monopólio das grandes corporações. Isso aconteceu de verdade. No entanto, novos problemas surgiram. Problemas como o descontrole total do que é veiculado dentro das redes sociais. E aí, claro, hoje em dia ainda é de uma consciência ética de cada criador de conteúdo se associar a marcas, a produtos que têm a ver com ele, que ele efetivamente consome. E aí, infelizmente, ainda é uma consciência individual promover ou não um produto que pode efetivamente fazer mal para os seus consumidores, para os seus seguidores. O caso das bets, da epidemia das bets, mesmo que você citou no início do programa, é isso. Deveria ter uma legislação a respeito da publicidade, como existe da publicidade na televisão. A gente passou, por exemplo, pela regulação da publicidade de cigarro, né? Porque faz mal, a gente já sabe que faz mal. E a evolução das coisas deve levar também a uma legislação que seja mais restrita à publicidade das bets, à publicidade do que a gente já sabe, já tem estudos, já é comprovado
que a livre divulgação desse tipo de produto, desse tipo de casa de apostas é ruim para a nossa sociedade. Mas o problema é que ainda é uma consciência individual, uma consciência que não é a legislação que resolve, é a educação. E é nisso que entra o pensamento crítico. Maravilha, e é exatamente de tudo isso que você falou agora que nós vamos continuar essa segunda fase aqui do nosso papo, né? Porque falando agora especificamente sobre a ascensão dos jogos de aposta, trago alguns dados para embasar a discussão. De acordo com o estudo Epidemia das Bets, 45% dos brasileiros que fazem aposta online afirmam que elas já causaram prejuízos financeiros, mas há impactos além do econômico, né? 6 em cada 10 brasileiros que fazem apostas em bets reconhecem que elas afetam o seu estado emocional. 3 em cada 10 deles afirmam que as apostas esportivas impactam o seu convívio social e cerca de 15 milhões de brasileiros afirmam que já tiveram prejuízos nas relações pessoais. Existe um culpado nessa história? É o Estado? Os indivíduos? A publicidade massiva sobre os jogos? Pedro falou um pouquinho, né, agora há pouco. Ralph, quem quiser compartilhar agora a opinião também, fica à vontade. Eu acho que não existe um único culpado, né? Isso eu acho muito importante, né? Porque existe o Estado, existe o indivíduo, né, que joga online, existem as empresas que jogam online. Então, todas essas têm uma responsabilidade em conjunto, né? E a publicidade, talvez também, né? Quem faz a publicidade ou as mídias, né? Acho que todos em conjunto têm a responsabilidade, né? E cada um tem a sua responsabilidade, né? Você já mencionou na sua regulamentação, né, que no Brasil também um pouco o problema foi que a legislação foi feita, né? Mas depois a regulamentação demorou muito, né? E nesse espaço o setor se expandiu muito no Brasil, né? E só depois foi regulamentado, mas já tinha muito volume e sem essa regulamentação, né? E é preciso uma regulamentação forte e, além disso, também é preciso educação. Eu acho que isso é muito importante, educação, né? Me lembra um pouco isso das apostas no Brasil, dos tempos quando a Alemanha, ao muro entre as duas Alemanhas caiu em 89, né? E nos anos seguintes, né? Porque o que aconteceu? As pessoas no leste da Alemanha, na Alemanha Oriental, que viveram um sistema socialista, onde não havia iniciativa comercial como a gente conhece, né? Um vendedor que queria vender alguma coisa. Por exemplo, vendedores de seguros, né? Eles batiam na porta das pessoas, né? E conseguiam vender muito fácil, porque as pessoas nunca tinham falado com um vendedor, né? E acreditavam em tudo que o vendedor falava, né? E fechavam seguros que não precisavam, porque ingênuos, né? Não sabiam os riscos de um vendedor que quer fechar um negócio, né? E é um pouco a mesma coisa no Brasil, né? Então, é preciso regulamentação, é preciso também... eu acho que na publicidade tem uma advertência dos riscos, né? Como a gente tem no álcool, nos cigarros, né? Que apostar pode gerar prejuízos e pode criar vícios, né? Acho que essa consciência... não está na sociedade e, por outro lado, a sociedade está confrontada com publicidade massiva dessas empresas de bet. Gostaria de contribuir dizendo que é um fenômeno relativamente recente, né? Essa indústria, ela surgiu na linha do que o Ralph falou, num vácuo regulatório com base numa medida provisória, e se expandiu sem uma regulamentação mais firme em relação ao que pode ou que não pode fazer. Mas eu tenho uma visão bem pragmática, assim, que é um fenômeno que não só no Brasil, mas em outras jurisdições. Então, se você for para a Europa, acho que esse fenômeno das bets ele existe em várias jurisdições, que não só no Brasil. E sem qualquer preferência política aqui ou não, mas mais recentemente esse assunto foi regulado por esse governo, que deu atribuição para o Ministério da Fazenda regular a indústria, e algumas coisas foram tomadas ali, foram importantes. Então, assim, hoje em dia
para você operar no Brasil a bet, ela precisa de uma licença, né? Então, de fato, existe uma regulação que exige que a pessoa pague um valor para o governo. Então, não é qualquer pessoa que pode operar uma bet no Brasil, ao contrário do que existia há alguns anos. Existem algumas travas, assim, para a pessoa fazer uma aposta, ela precisa se identificar. Você não pode usar cartão de crédito, é só com Pix, é só com pagamento à vista e tal. Existem algumas obrigações que recaem sobre as bets de conscientização dos apostadores e tal. Isso, eu não quero ignorar, fechar os olhos para os problemas, né? Inclusive, hoje, o governo do estado de São Paulo acabou de publicar uma lei, né, foi sancionada pelo governador, no sentido de incluir a ludopatia, né, que é a doença que a pessoa que é viciada em jogo, como uma das hipóteses de assistência social do CAPS, né? Então, acho que estão percebendo que as pessoas estão com problemas sociais e, de alguma forma, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, estão incluindo essa iniciativa para prestar apoio. Então, tudo isso para dizer que eu acho que, sim, o Ministério da Fazenda está tomando algumas medidas, tem regulações infralegais para regular minimamente o setor, está sujeito a aperfeiçoamento, sem dúvida. Essa parte da legislação eu tendo a concordar com vocês que deveria ter alguma restrição de horário, né, e alguma limitação em relação àquilo que pode ser dito, né, uma provocação que eu faria até para a CVM, né, de ter alguma campanha de conscientização, porque isso deveria ser algo ligado ao entretenimento e não algo ligado à reserva de valor, a pessoa achando que é um investimento. Isso não deveria ser tratado como investimento nunca, né? Então, acho que esse tipo de conscientização é muito importante, né? É um entretenimento, assim, a indústria de bets, as pessoas precisam ser educadas como tal e não tratar isso como um investimento ou como uma poupança, que eu acho que é todo um problema que a origem do problema de que você relatou na sua pergunta. Uhum. Pedro, eu tenho mais uma para você. Há um dilema entre a responsabilidade individual e a falta de regulamentação. Como o pensamento crítico pode ajudar a entender essa dualidade sem cair na polarização de culpar apenas o indivíduo ou o sistema? É ruim, né, quando a gente culpa só o indivíduo ou o sistema. Na verdade, eu gosto muito de uma frase que eu uso até em palestra, que é do Edward Wilson, um biólogo, que ele diz que nós temos emoções paleolíticas. O grande problema da humanidade é que nós temos um cérebro paleolítico, instituições medievais e tecnologia divina, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nosso cérebro ele não foi feito para lidar com todos esses problemas novos que nós temos hoje, né? As instituições, que é o que o Léo está falando, elas já têm uma regulamentação, só que ela é mais lenta do que o avanço da tecnologia. E a tecnologia ela é divina não é porque ela veio dos céus, veio dos deuses e chegou até nós. É porque nós não sabemos mais efetivamente como ela funciona, quem está por trás, quais são os algoritmos. Assim, a gente não tem a clareza efetiva de como que essas informações que chegam nas nossas telas estão chegando até nós. E, efetivamente, no caso das bets, esse resultado, né? Porque a promessa de uma cultura neoliberal ou dentro dessa polarização que a gente vive, dentro de um mundo que o individualismo é cada vez mais valorizado e não o que é coletivo, a gente tem as pessoas competindo umas com as outras. E isso reforça o que eu digo que é a bolha, né? A bolha da rede social que deixa a gente lutando por ideologias que já não se comprovam mais como nada, né? Não existe... eu brinco que quando as pessoas ainda estão brigando direita, esquerda, cara, isso não se traduz mais no que está efetivamente no governo, na sociedade, no público, assim. Isso é só uma tática que deixa as pessoas girando em falso, numa rodinha que ninguém vai mais sair. A única saída, a gente volta ao ponto de toda a conversa aqui, é que não é só a legislação, é ética, é caráter, e isso se desenvolve apenas com programas efetivos de educação financeira, educação reflexiva, uma educação, né, que abra a cabeça das pessoas e não deixe todo mundo fechado dentro dessas caixinhas polarizadoras. Para responder efetivamente a sua pergunta, como que a gente mitiga os efeitos? Com mais repertório, com mais campanhas de conscientização e não apenas pensando numa regulamentação,
né? Mas o que causa? Por que a aposta é tão atraente dentro de um Brasil e por que esse é um assunto que cresceu tanto nos últimos anos? Porque a gente tem uma diferença social inacreditável nesse país, né? Então, assim, a gente pode ficar circundando o problema, mas o problema está justamente nessa diferença, nessa distância entre o muito rico e o muito pobre. Por que a gente tem ainda esses problemas aqui no Brasil? É isso que a gente tem que estar tratando e não só o efeito. Eu li uma pesquisa também, nem era brasileira, acho que era dos Estados Unidos, sobre isso, né, sobre os motivos, né, e nessa pesquisa eles identificaram que a população mais pobre, assim, que nos Estados Unidos nesse caso, né, que não tem quase nenhuma saída, mas não tem esperança, né, eles nunca vão chegar lá, eles estão endividados, fazem algum trabalho básico e nunca vão conseguir pagar a dívida, nunca vão conseguir ter uma vida melhor. E as bets é a única saída, a única esperança. Talvez eu vou ficar rico, talvez eu vou apostar e ganhar algum dinheiro e vou poder pagar minha dívida e melhorar um pouquinho minha vida, ou ter uma vez na vida um pouco mais de dinheiro, né? Daí eles apostam o pouco de dinheiro que eles têm, que eles precisam para comer, para dar comida à família ou para outras coisas básicas, para apostar e perdem esse dinheiro também, né? Então isso agrava muito a situação, né? E isso, assim, é uma das coisas, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas é uma das coisas que nós, como Banco Brasil, motivou não atuar nesse segmento. Rafa, vou aproveitar que a palavra está com você para te perguntar. Você acredita que algumas medidas elas poderiam garantir uma prática saudável de apostas, mitigando os efeitos negativos e garantindo que o crescimento do setor não comprometa a saúde e o bem-estar da população? Algumas já foram mencionadas, mas eu vou deixar o Leo responder essa parte. Mas eu quero explicar outra coisa que eu disse antes, né? Por que a Banco Brasil decidiu não entrar, né? E quando a gente um cliente que é cliente da Banco Brasil, a gente analisa em 3 níveis. Primeiro, o modelo de negócio é legal, né? Dentro da legislação, né? Cumpre com a legislação. Segundo, qual é o impacto da reputação da Banco Brasil ao longo prazo? E o terceiro, esse negócio, essa empresa fecha com o propósito e os valores da Banco Brasil. Então a gente analisou e, claro, legislação, no momento que foi legalizado, estava dentro da legislação e a gente começou a analisar, né? Até falamos com algumas empresas desse setor para entender um pouco melhor esse negócio, né? Tem empresas que atuam de forma correta nesse mercado, dentro da legislação, e esse primeiro filtro passou, né? O segundo filtro da reputação da Banco Brasil nesse setor, daí a gente já viu, né? Claro, e na verdade nem imaginamos os impactos negativos que poderia ter nesse segmento, né? Porque, claro, se você não escolhe bem com quem você trabalha, pode até ter um efeito muito negativo na reputação, né? Porque houve casos de lavagem de dinheiro, de atividades criminais ou não éticas, né? Então, mas aí, selecionando as empresas certas, tem muitas empresas que atuam, até grandes bancos atuam nesse setor e talvez poderia também passar, né? E depois tem a terceira pergunta, né? Fecha com o nosso propósito? E aí, claramente, não fecha, né? Por esse exemplo que expliquei antes. Não fecha porque nosso propósito é fazer bem, de alguma forma, à sociedade, né? Tem um impacto positivo, né? E a gente não acredita que esse segmento de negócio tem esse impacto positivo. E por isso a gente decidiu não atuar, né? E Alex, bem desde o começo da empresa, né? A gente tinha uma regra entre nós, né? Que era a gente não aceita negócios que não nos permite ir num palco e falar dessa empresa, desse cliente com orgulho. Se a gente não pode ter orgulho de ter essa empresa como cliente, a gente não aceita. E isso é aplicado até hoje e um pouco mais formalizado em processos de aceitação de clientes, né? Mas, claro, isso resolveu para nós, né? Mas também é preciso resolver para o mercado, né? Para o país, para a sociedade. E vou deixar o Leo um pouco trazer através de algumas ideias adicionais. Acho que tem algumas iniciativas já que vêm sendo adotadas pelo regulador, que nesse caso é o Ministério da Fazenda. Então, uma medida prática é você
ter um cadastro de CPFs das pessoas que, de alguma forma, têm restrição a crédito ou que fazem parte de programas sociais ou que foram identificadas com um problema de saúde relacionado a jogo, e ela deveria ter uma limitação, né? Esse grupo de pessoas deveria ter uma limitação para jogar. Uma outra iniciativa que eu acho que essa sim já está em prática é você ter uma porta de entrada muito firme em relação a quem pode explorar esse negócio. Porque tem muita, ainda que eu reconheça que é uma indústria que traz problemas, ou potencialmente pode trazer problemas para a população, existe muita gente séria, grupos sérios que estão aqui no Brasil e que recolhem os impostos de forma regular, geram emprego, geram riqueza. E então o papel do governo de separar as pessoas sérias das não sérias, eu acho que já é um grande passo para a gente ter um setor minimamente organizado. As campanhas de conscientização, como a gente mencionou antes, de novo, que isso não é um investimento, que para todos os fins é um entretenimento, eu acho que isso é importante. Eu, pessoalmente, eu sou da opinião, ainda que eu tenha uma formação menos para vários assuntos, né, intervencionista do Estado, mas especificamente em relação a essa indústria, eu sou da opinião que deveria ter algum tipo de trava, assim, por CPF, assim, por valor, porque se a gente está tratando de entretenimento, e aí independentemente do tamanho do bolso da pessoa ou não, acho que seria talvez uma medida bastante pragmática para mitigar os efeitos de autoendividamento. Faz sentido uma pessoa sacar um crédito em algum lugar para apostar? Assim, hoje em dia a gente não consegue você impedir esse tipo de coisa. Então, se eu quiser ir num banco e pedir um empréstimo para fazer uma aposta numa bet, porque eu acho que o São Paulo vai ganhar, e o São Paulo vai ganhar, essa eu apostaria. Mas hoje não tem trava, entendeu? Então, acho que tem algumas coisas que eu acho que o tempo vai mostrar e vai dar sinais assim, para o regulador de colocar essas balizas. Eu acho... Se isso funciona é uma outra questão, né? Porque, olha, eu não sei, se proibir comprar álcool para os alcoólatras de um registro de CPF... É o exemplo que usam. Vão encontrar, mas é o exemplo que usam, mas me preocupa muito essa questão do autoendividamento, assim, né? Então você... E hoje, ao contrário do cassino físico, isso aqui é muito fácil, né? Então já começou uma discussão agora, bom, se existe a possibilidade de um cassino virtual, ainda que tenha essas limitações, que é a aposta por cota fixa, por que é diferente de um cassino fisicamente falando, né? É muito mais fácil você acessar o seu celular do que a pessoa sair de casa para apostar. Então já tem toda uma discussão no Congresso Nacional, não, vamos legalizar o cassino físico também. E aí não vou entrar no mérito se é conveniente ou oportuno ou não, mas assim, a gente começou pela parte mais fácil, né, de dar acesso via celular. Acho que vem outras discussões importantes por aí. Essa do cassino físico é uma que vai aparecer em alguma medida. Total. E ao ser do celular, as maneiras de regulamentar são muito maiores, né? Porque eu gosto da concepção que o Léo trouxe, que é com novos problemas exigem novas soluções, novas formas de pensar esse assunto. Né? Se o cara tem que, por exemplo, fazer um registro facial, por que o cara que ganha um salário mínimo de R$ 1.500 pode apostar R$1.000? Será? Né? Se ele pode fazer fora da internet, pode ser, como é o caso do álcool, que é algo muito mais físico. Né? Agora, na internet, a gente tem a possibilidade de botar guardrails ali, né? Coisas mais efetivas. Sim, isso funciona, né? É verdade, você tem razão, né? Com a tecnologia dá para fazer coisas porque é um canal que permite isso. Implementar esses limites, né? E ter um controle por CPF, toda essa lógica por detrás em tempo real, né? Se é combinado com autenticação facial, né? Não, e é porque está acontecendo, né, Ralf? Essa loucura das pessoas pegarem um empréstimo, dessas pessoas apostarem o salário inteiro. E a gente está vendo o impacto disso dos outros setores
da sociedade. Por exemplo, no setor de educação online, que é um que eu atuo mais efetivamente, já é comentado que existiu uma diminuição ali do ano retrasado, principalmente, passado para cá. Ou seja, o cara que está apostando, ele não efetivamente vai investir em educação ou em qualificação. Para quê? Né? Se ele pode pegar esse mesmo investimento e na promessa de que ele vai sair com um grande estouro ou com uma grande... O ser humano sempre vai atrás do que é mais fácil, entre aspas, né? E já caminhando agora para o final, Léo, o Brasil está discutindo a regulamentação de diversos setores, né? Do mercado de apostas à inteligência artificial. Como o direito pode atuar para criar um ambiente que estimule a inovação, mas ao mesmo tempo proteja a sociedade de possíveis danos sistêmicos? Acho que tem aquela máxima do direito que o direito sempre corre atrás dos eventos que acontecem na sociedade civil, né? De tempos em tempos a gente vê esses pêndulos dos extremos, né? Isso também acontece com o direito. Por hora a gente viu na nossa área, por exemplo, na área financeira, uma tendência de flexibilização visando aumentar a competição, então facilitando a entrada de novos players, o que não era a realidade na década de 80, 90, 2000, e agora a gente está vendo que possivelmente uma nova restrição, né, um ambiente mais restrito, né. Acho que a resposta para a tua pergunta é a virtude está no meio, já dizia o filósofo, né. Acho que tem alguns princípios básicos, eu acho, que a gente tem que sempre levar em consideração, o princípio da livre iniciativa. Acho que as pessoas, de fato, elas precisam ser livres para aprender, o governo tem que ter medidas para fomentar esse empreendedorismo, porque é onde a gente gera riqueza, onde a gente gera inovação, mas ao mesmo tempo tem que ter um aparato mínimo de fiscalização. Acho que esse exemplo das bets é um exemplo clássico de que o Estado de fato precisa intervir na medida necessária. Eu sou contra qualquer tipo de, inclusive para essa indústria, de proibição. Acho que precisa existir uma intervenção mínima visando a proteger os interesses da sociedade civil. Então, imagino que cabeças pensantes, né, no Congresso Nacional, e a gente acompanhar de perto a participação da sociedade civil em temas importantes. Esse tema agora das plataformas é um tema super importante. As pessoas se envolverem mais, saírem um pouco das redes sociais, acho que é um caminho que a gente deveria fomentar com as nossas pessoas mais próximas, parentes, filhos, sabe? Porque isso faz diferença. O que o pessoal chama de advocacy, que é você procurar a pessoa em quem você votou para falar, esse ponto é muito importante na minha sociedade, e se organizar e fazer pautas, faz diferença. Porque o que a gente vê, não só no Brasil, mas em outras jurisdições, as pautas políticas são capturadas. Então, todo o processo legislativo existe uma espécie de esteira onde os interesses são capturados de alguma forma. Se você ficar quieto, o grupo de pessoas com que você faz parte, a sua comunidade, sim, alguém vai capturar algum interesse, possivelmente não vai ser o seu. Então, acho que é muito do nosso dia de a gente fazer que o nosso pleito chegue nas pessoas que tomam as decisões. E é participação da sociedade civil. Pô, mas dá trabalho? Falando, dá. Mas começa pelo simples, né? Começa pela organização do seu condomínio, começa pelo clube que você frequenta. Então, hoje em dia, lá no nosso trabalho, a gente tem uma preocupação de começar pelo micro, e na medida que as coisas que ganhem tração, a gente faz chegar as nossas pautas onde tem que chegar, com base nos nossos valores. Acho que é um pouco disso. Passa um pouco pelo direito, mas passa muito pela sociedade civil também. Quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente nem vê. Queria agradecer vocês aí a participação no dia de hoje, e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!